É assim, primeiro, muito importante, Rodrigo, dentro do processo de crédito no Brasil, existem juros compostos, que é diferente dos juros americanos e europeus, que é juros simples. Eu acredito que você entende essa Sim. parte aí. Então, ou seja, no Brasil, a taxa de juros média é de 18% a 30%. O Banco Central reconhece a taxa de mercado básica 22%. Isso é a realidade dos empresários brasileiros. Lá fora, as taxas de juros variam nominalmente de 6% a 12%, que é a faixa que a gente trabalha. Juros simples. Então, você aí já tem um ganho gigantesco de sair de juros compostos para juros simples. Outra coisa, no Brasil, você pode fazer 30 operações de crédito que não reduz a sua taxa. Lá fora, a sua taxa é desvanecente. Ela cai à medida que você vai tomando mais crédito. Sobre impostos, existe uma lei federal chamada 4131, que é mais velho que eu tenho 52 anos, a lei tem 62 anos, e essa lei, ela diz que qualquer investimento estrangeiro entra no Brasil sem tributação. Então, se você for lá fora e pegar 10 milhões de dólares e emprestar para você mesmo, você abre uma empresa lá fora, capta 10 milhões de dólares. Quando você faz um ROF, que é um registro de operação financeira, via o Banco Central, esses 10 milhões de dólares entram sem pagar tributo. E isso é maravilhoso para o empresário. Nenhum tributo. O que você cobrar de você mesmo, por exemplo, Luciano, eu vou cobrar, eu captei a 8% e eu vou emprestar para mim mesmo no Brasil a 9%. Nos 9% tem tributação, mas não no capital principal. Então, é muito simples você entrar com dinheiro legal e legítimo no Brasil. E se esse dinheiro vir para investimento, financiamento ou empréstimo, não tem tributação no capital principal. Entendi. Luciano, como que você avalia o empresariado brasileiro? Porque a gente sabe que aqui tem gente muito competente, criativa, mas eu já entrevistei alguns empresários e todos fazem o mesmo questionamento, né? Falta de investimento, insegurança jurídica, dados econômicos. E é aquela iniciativa do livre mercado. Como que você faz essa avaliação hoje no contexto do Brasil? E qual que é a sua perspectiva para o futuro, né? Como você acha que está caminhando a economia? Olha, Rodrigo, é uma pergunta muito boa, porque eu também sou empresário, né? Quando você fala assim, como se analisa os pais do Brasil? Eu sou pai, então eu me analiso começando por mim, né? Então a mesma coisa, eu sou empresário, eu sou um empresário que sempre imaginei o Brasil melhor e o Brasil sempre veio melhorando, é inegável, né? O Brasil nos últimos 20 anos melhorou muito. Lógico, não é o país que nós queremos ainda, mas ele melhorou, porém alguns setores ainda precisam de uma robusta melhora. E um deles é o empresarial. E vou te explicar por quê. Segundo o Instituto Falconi, do Vicente Falconi, que é um grande consultor, somente 10% das empresas médias brasileiras possuem planejamento de médio e longo prazo. Isso é um erro letal que o empresário comete. Letal. Sem uma visão de longo prazo, você não tem como planejar hoje. Todo mundo aqui, se você vai daqui para Santos e você não planeja a viagem daqui para Santos, sim daqui até a esquina e depois até o próximo quarteirão, você não vai chegar em Santos da maneira correta. Você vai fazer um monte de curva. E é o problema do empresário brasileiro. Ele precisa se planejar a médio e longo prazo. Então eu vejo que a nossa classe empresarial é muito trabalhadora, nós somos muito produtivos, melhoramos muito, mas ainda temos alguns pecados. O primeiro pecado é, sabe qual a diferença básica entre o empresário brasileiro e o empresário norte-americano? É Não. que o empresário norte-americano abre uma empresa pensando em dominar o mundo. O empresário brasileiro abre uma empresa pensando em dominar a cidade. Então, nós temos que primeiro mudar o seguinte, nós somos cidadãos globais. Então, o primeiro empresário tem que pensar no Brasil e no mundo. Ele tem que ir para o mercado internacional, porque o mercado internacional precisa do brasileiro. Segundo, precisa se planejar. Com planejamento, com profissionais bons, você detecta o erro e corrige a tempo. E terceiro, que é o motivo da minha vida, se internacionalizar. Os Estados Unidos tem 18 mil empresas internacionalizadas e o Brasil 47. Nós temos que buscar recursos pelo mundo. Não podemos depender somente de bancos brasileiros, somente do governo. A lei permite que qualquer cidadão busque crédito fora do Brasil. Então eu vejo assim que o empresário brasileiro é aceito no mundo todo.
É um tipo de empresário muito querido, mas não se mostra da maneira correta. Então, precisa trabalhar nisso.